Então, eu vou dar início aqui, pessoal, à apresentação. Eu vou pegar um exemplo, então, que eu já tenho os cálculos desenvolvidos, né? E depois eu publico ali no Moodle, no material de apoio, este exemplo, né, de cálculo de autovalores e autovetores de uma transformação do R3 no R3. Então, vou iniciar aqui. Então, só para a gente, né, registrar esse comentário aqui sobre o plano de ensino, né? Está ali a média, né, de trabalhos que corresponde ao grau G1. Então, nós estamos aqui no início de junho, né? Hoje é dia 8, a gente adiantou um pouquinho aqui a terceira avaliação, né? Então, agora a gente está nessa parte aqui, ó, de cálculo de autovalores e autovetores, né? Definição, a equação característica. Então, a gente vai fazer esse estudo e depois, né, a gente vai entrar no processo de diagonalização, né? Talvez a gente faça aí na aula do dia 10, que é a próxima quinta-feira, mais uma aula sobre autovalores e autovetores, tá? A gente vai fazer talvez alguma resolução de alguns exercícios ali da apostila, para na próxima semana, então, a gente entrar no processo de diagonalização de matriz, tá? Então, a princípio, o trabalho 4 está previsto ali para o dia 1º de julho, né? Não, por enquanto, né, vai ser mantida essa data, não vai ser alterada até segunda ordem. Então, nós vamos ver aqui esta transformação linear, né, do R3 no R3. Primeiro, né, por que de fato essa transformação é uma transformação linear, né? Lembrando lá que uma transformação linear, né, ela deve satisfazer duas condições, né? Primeiro, que se eu calcular, né, a transformação numa soma de dois vetores, né, o resultado é a transformação calculada no primeiro vetor mais a transformação calculada no segundo vetor, né? Vamos ver isso, né? Vamos supor que o U, né, vamos imaginar lá, para facilitar aqui o desenvolvimento, né, vamos imaginar que o U é um vetor A, B, C, tá? E vamos imaginar que o vetor V seja um vetor D, E, F, né? Então, se eu calcular, vamos calcular aqui a transformação desse vetor no vetor soma 1 mais V, né? Então, eu vou calcular a imagem, ó, eu vou ter que calcular os dois vetores, né? Somar os dois vetores, A mais D, né? Depois B mais E, né? Certo? E C mais F, né? C mais F, certo? Então, eu estou fazendo um desenvolvimento aqui, ó, quero provar que somando os dois vetores, que é este resultado aqui, e depois aplicando a transformação na soma, o resultado é a mesma coisa que calcular a imagem da transformação no vetor U, calcular a imagem da transformação no vetor V e somar esses dois resultados. Tem que mostrar que essas duas coisas são iguais. Então, primeiro, né, eu vou calcular a transformação deste vetor. Então, eu vejo que a transformação ela é dada por esta regra, né? Ó, T de x, y, z. O x é representado aqui, ó, pelo A mais D, né? O y é o B mais E e o z é o C mais F, né? Então, eu tenho que aplicar aqui a regra que define a transformação neste vetor, ó. Então, vai dar menos
Quem é o x? Né? O A mais D. Mais o Z, que é C mais F. Depois, 3x menos 3z. Então, vai ficar 3 que multiplica x, né? A mais D, menos 3 vezes C mais F. Né? E vírgula x, que é A mais D, menos A mais D, menos o Z, que é o C mais F. Então, o que eu fiz aqui foi, né, substituir as expressões que definem, né, o x e o y e o z. Ó. Aqui o x, o y e o z. Né? Então, eu coloquei essas expressões lá no lugar do x, do y e do z aqui nessas definições. Né? O y não aparece, né, mas, bom, é um caso particular. Né? Então, eu vou desenvolver estas operações aqui usando, então, as regras. Por exemplo, este menos que está aqui, ó, né, é a mesma coisa que menos A, né, certo? Menos D, né, mais C, mais F. Né? Depois, aqui, ó, 3A mais 3D, usando a propriedade distributiva, menos 3C, menos 3F. Né? E depois, A mais D, menos C, menos F, usando ali, né, as propriedades da distributividade são de menos ali, né, neste termo. Vou botar aqui. E agora eu vou, então, agrupar, né, os termos da forma que eu achar melhor. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Né? T de U, né, então é menos A mais T de x, y, z é menos x mais z. Né? Então, vocês vejam que eu posso aqui, ó, colocar, né, nesta ordem aqui, ó, menos A mais C. Né? Mais, vou botar um parênteses assim, ó, mais menos D mais F. Aqui na primeira coordenada, ó, eu só fiz o uso da propriedade associativa, né? Ó, ficou menos A mais C e menos D mais F. Tá? Por quê? Porque T de x, y, z na primeira coordenada é menos x mais z, ó, que é, no caso aqui é o A mais C, né? É menos A mais C e menos D mais F. E na segunda posição é 3x menos 3y. Né? Então eu vou colocar 3 que multiplica, né, o x. Né? O x é A mais D. Né? É 3A, né, menos 3C. Né? Ó, 3x menos 3z. Né? Mais, vamos botar aqui um parênteses aqui. Depois, um outro parênteses, 3D menos 3F. Né? Esse aqui é a lei aplicada ao vetor V, né? 3D menos 3F. E, finalmente, aqui, né, é o x, né, x menos z. Né? Então, vai ficar A menos C, vou botar aqui um parênteses, A menos C, né, mais, vou botar um parênteses aqui, D menos F. Eu só reescrevi. Né? Então, vocês vejam que eu só reescrevi a expressão. Deixa eu conseguir botar aqui. Tá. Então, agora eu posso, né, de novo, né, trabalhar essa expressão e separar isso aqui, ó, da seguinte forma. Ó. Menos A mais C, vírgula, 3A menos 3C, vírgula, A menos C, né, na terceira posição, mais o vetor menos D mais F, né,
3D menos 3F e D menos F. Você veja que isso aqui é exatamente, se eu agora olhar com atenção, né? E o que acontece aqui? Ó? Vocês vejam que a primeira expressão é exatamente a transformação calculada no vetor U. Ó. O que é a transformação no vetor U? Menos A mais C, ó, menos X mais Z, né? Menos A mais C. Na segunda coordenada, 3x menos 3z, ó, 3x menos 3z e x menos z. Né? Só que o A é no lugar do x e o Z e o C no lugar do Z. Né? E essa expressão aqui, ó, representa exatamente a transformação calculada no vetor V. Então, realmente, né, satisfaz a primeira propriedade. Né? Agora, a segunda propriedade que deve ser satisfeita para ser transformação linear, é que se eu calcular a transformação agora, imaginando uma constante, né, multiplicando o vetor U e depois aplicando a transformação, o resultado tem que ser o mesmo, que calcular a transformação no vetor U e depois multiplicar pela constante. Tá? Então, o K aqui representa uma constante pertencente ao conjunto dos números reais. Né? Então, vou calcular essa expressão aqui. Né? Quando a gente multiplica o vetor U por uma constante, né? Como o vetor U é o vetor ABC, vai ficar a constante vezes A constante vezes B e a constante vezes C. Né? E agora eu aplico a regra da transformação. Né? Ó, vai dar, vamos ver. O que faz a transformação? Ó? É menos x mais z. Então vai ficar menos x mais z. Né? Depois, na segunda posição, 3x menos 3z. 3x menos 3z, né, que é o k vezes c. Né? E x menos e, k vezes a menos k vezes c. Tá? Então, aqui é a aplicação desta regra neste vetor. Né? Portanto, eu posso trabalhar essa expressão, né, e observar que ela equivale a fazer na primeira coordenada o k multiplicado por menos a mais c. Deixa eu ver aqui. Isso, menos a mais c. Né? Porque está aqui, ó. Coloco k em evidência, né? Na segunda, 3 vezes a menos 3 vezes c. Né? Na terceira coordenada, k vezes a menos c. E então, né, eu posso usar a definição. Aquela constante k que aparece ali, ela pode ser colocada em evidência. Né? Resultando em k vezes menos a mais c, 3a menos 3c e a menos c, ou seja, é exatamente o k vezes a imagem do vetor U pela transformação. Então, de fato, essa transformação representada desta forma aqui é uma transformação linear. Né? Então, vamos escrever aqui, ó, os cálculos acima comprovam que a transformação T é uma transformação linear. Tá? Então é sempre bom fazer, né, essas comprovações, porque assim tu se sente mais seguro, né, de que de fato, né, está trabalhando com uma transformação linear. No caso, uma transformação do R3 no próprio R3. Né? Então sempre devem ser satisfeitas essas duas propriedades aqui. Alguma pergunta aqui, pessoal, sobre este cálculo, esse desenvolvimento de alguma dessas propriedades? Tá, então vou seguir.
Então, olha só, nós temos aqui a transformação, para a gente fazer a representação, né, da transformação na base canônica, né, a gente tem que calcular a matriz dessa transformação, né? E para isso, a gente deve calcular as imagens dos vetores da base canônica na ordem em que eles aparecem. Ó, então, calculei aqui a imagem do vetor 1, 0, 0, né, que é o primeiro vetor lá da base canônica do R3. Substituindo, então, o x por 1, o y por 0 e o z por 0, ali na lei da transformação, né, fica menos 1 mais 0, 3 vezes 1 menos 3 vezes 0. E o menos 0 vai dar o vetor menos 1, 3 e 1, que vai ser a primeira coluna aqui, ó, menos 1, 3 e 1, é a matriz, é a primeira coluna da matriz da transformação. A imagem do vetor 0, 1, 0, né, que é o segundo vetor da base canônica do R3, vai dar menos 0 mais 0, 3 vezes 0 menos 3 vezes 0, 0 menos 0, que é o vetor nulo do R3, que é a segunda coluna aqui da matriz. E, finalmente, a imagem do vetor 0, 0, 1, que é o terceiro elemento da base canônica, 0 mais 1, que o x é 0 e o z vale 1, né? 0 mais 1, 3 vezes 0 menos 3 vezes 1, 0 menos 1, 1 menos 3 menos 1, ó, 1 menos 3 menos 1, que é, então, a matriz, né, que representa essa transformação. Tá? Então, isso é importante, pessoal, a gente fazer essa leitura, assim, né, e sempre fazer essa correspondência, observa, ó, menos 1, 0 e 1, tá vendo? Se a gente ler aqui os coeficientes do x e do y e do z, né, no caso das transformações do R3 no R3, menos 1, 0 e 1, né, ó, menos 1, 0 e 1, 3, 0 e menos 3, 3, 0 e menos 3, e na terceira coordenada, x menos z, ou seja, 1, 0 e menos 1, 1, 0 e menos 1. Então, é outra forma de fazer a correspondência. Então, essa matriz aqui, destacada em tela, ela é a representação matricial daquela transformação, que é uma transformação do R3 no R3, na base canônica do R3. Então, eu posso interpretar que, calcular, né, a transformação num vetor XYZ pode ser o resultado da multiplicação dessa matriz pelo vetor XYZ. Aí vai resultar naquela expressão lá. Né? Então, o que acontece? Eu tenho que trabalhar com a matriz identidade do R3. Né? Você observa que a matriz identidade, neste caso aqui, né, é a matriz que vai ter 3 linhas e 3 colunas, porque nós estamos trabalhando no R3, evidentemente, que a matriz terá 3 linhas e 3 colunas, e os elementos dessa matriz serão, na diagonal principal, iguais a 0, e nas demais posições, todos os coeficientes serão iguais a 0. Então, está aqui a matriz identidade, né, de mesmo tamanho, de mesma ordem, de grandeza que a matriz T. Evidentemente, elas têm que ser, né, matrizes de mesmas dimensões. Né? Então, se eu multiplicar, né, a matriz por lambda, a matriz de identidade por lambda, é claro que aí, né, eu terei uma introdução, né, do lambda aqui nessa posição. O lambda vai ficar ali na diagonal principal, né, porque lambda vezes 1 vai dar lambda. Então, aqui, ó, aqui vai dar lambda, né, aqui vai dar lambda, aqui vai dar lambda, certo? Então, o que vai acontecer? Tu vai ter que subtrair, né, os elementos da matriz T, ó, T menos lambda aí, né, vai ter que subtrair o lambda na diagonal principal da matriz T, e nas demais posições não vai haver alterações. Então, é só subtrair aqui, ó, menos 1 menos lambda, 0 menos lambda e menos 1 menos lambda, e formar o determinante igual a 0. Então, esta é a equação característica desta matriz, ou desta transformação, né, que será, então, um determinante 3 por 3 igualado a 0. Né? E, como você sabe, né, quando a gente desenvolve um determinante com
3 linhas e 3 colunas, a gente tem que fazer 6 operações, né? Então, eu escrevi aqui o desenvolvimento, né, desse cálculo do desenvolvimento do determinante, né? Ó, coloquei aqui o determinante original, né? Menos 1 menos lambda, 13 e 1 aqui na primeira coluna, 0 menos lambda e 0 aqui, 1 menos 13 menos 1 menos lambda, e fiz a aplicação da regra de Sarros, né? Copiei aqui, ó, a primeira coluna, menos 1 menos lambda, 13 e 1, e a segunda coluna, 0 menos lambda e 0. Né? Então, a gente vai desenvolver, vai fazer o cálculo passo a passo aqui, ó. Ó, vai ficar, então, multiplicando, né? Para a gente lembrar aqui como é que é o processo, né? A gente faz assim, ó, a gente multiplica esses elementos aqui, né, e vai associar aqui um sinal de mais, né, a estas multiplicações resultantes desses 3 primeiros fatores. Depois vai multiplicar esses elementos aqui, essas diagonais que apontam para cima, digamos, né, e vai associar um sinal de menos, né, a estas parcelas. Tá? Então, é esse o desenvolvimento conhecido como regra de Sarros. Tá? Então, eu vou limpar aqui para a gente enxergar melhor. Ó, então, vai ficar menos 1 menos lambda vezes menos 1 menos lambda. Eu coloquei nesse formato, menos 1 menos lambda ao quadrado vezes menos lambda, né? Porque esses dois fatores aqui são iguais. Ó. Mais 0 vezes menos 3 vezes 1. Está aqui, ó. 0 vezes menos 3 vezes 1. Mais 1 vezes 3 vezes 0. 1 vezes 3 vezes 0. É importante fazer todo o cálculo detalhado, né, para a gente saber de onde saiu. Né? Menos. Sabe? Tem um parênteses aqui, ó. 1 vezes menos lambda vezes 1. Está aqui, ó. 1, tem um parênteses, né? Menos, 1 vezes menos lambda vezes 1. Como eu botei um parênteses, né, precedido do sinal de menos, né, eu vou somar as 3 parcelas aqui dentro desse grande parênteses. Né? 1 vezes menos lambda vezes 1, que é o primeiro termo, 0 vezes menos 3 vezes menos 1 menos lambda, que é o segundo termo, que vai dar 0, né? Até faltou aqui o menos lambda, né? Aqui faltou menos lambda, vamos colocar aqui. Não vai fazer diferença, mas o termo correto é o menos lambda, né? Se eu acho aqui. Mais menos 1 menos lambda vezes 3 vezes 0. Menos 1 menos lambda vezes 3 vezes 0. Então, você observa. Olha o que vai acontecer, né? Este termo aqui, ó, vai dar 0, este termo vai dar 0, este termo aqui vai dar 0, e este termo aqui também vai dar 0. Tá? Vai sobrar, então, menos 1 menos lambda ao quadrado vezes menos lambda, mais lambda, porque tem esse menos aqui dentro do parênteses e tem aquele menos lá fora. Então, esse menos crescimento vai dar mais lambda. Tá? Então, vocês vejam que esse fator aqui, ele é um fator comum. Ó, lambda e lambda. Né? Então, eu fatorei o lambda, né, que vai multiplicar este aqui, que é 1, né, lambda vezes 1 da lambda, menos este fator quadrático aqui, menos 1 menos lambda ao quadrado, igual a 0. Tá? Então, nós temos esta equação característica que, como a multiplicação, né, de dois fatores, ó, é igual a 0, então eu posso dizer que este fator lambda aqui é uma das raízes. Ou se o lambda for igual a 0, né, esta multiplicação aqui vai dar 0. Ou o fator que está dentro do parênteses. Né, só tem essas duas possibilidades. Então, vai ficar lambda vezes 1 menos. Ó, desenvolve esse quadrado que tem aqui dentro. Ó. Vocês vejam que tem um quadrado perfeito aqui. Né? Ó.
Então vai ficar quadrado do primeiro termo, menos 1 ao quadrado, que dentro do parênteses dá 1, né? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? 2 vezes lambda, mais o segundo termo ao quadrado, que é lambda ao quadrado, né? Então vai ficar, eliminando esse parênteses aqui, ó, 1 menos 1, menos 2 lambda, menos lambda ao quadrado. Esse 1 menos 1 vai dar 0, né? Vai ficar então lambda vezes menos 2 lambda menos lambda ao quadrado, que é esta equação aqui, né? Lambda ao cubo mais 2 lambda ao quadrado igual a 0, né? Então eu tenho que resolver esta equação aqui, tá? Então vamos resolver esta equação. As raízes da equação essa aqui, vamos copiar aqui. São as seguintes, ó, eu vou reescrever a equação, né, fatorando o lambda. Então aqui vai ter um lambda. Deixa eu ver se eu consigo escrever o lambda aqui. Lambda, que multiplica lambda ao quadrado. É esse termo aqui desaparece, né? Mais 2 lambda. Igual a... Opa! Igual a 0, né? Então, uma raiz é o lambda igual a 0, né? Só igualar esse cara aqui, porque sempre que a multiplicação de 2 fatores dá 0, pelo menos um tem que ser igual a 0. Então, ou esse aqui, né? As outras raízes vem de igualar este fator quadrático a 0. Vou pegar aqui só o fator quadrático aqui. Ver se eu consigo capturar. Não consigo. Então, vamos lá. Lambda ao quadrado. Vou pegar ela. Lambda ao quadrado. Opa. Mais 2 vezes lambda igual a 0, né? Tá, pessoal? Esse raciocínio só vale quando o produto é igual a 0, né? Se isso aqui fosse qualquer outro número, eu não poderia usar esse raciocínio, né? Mas então, né, esta equação de segundo grau, eu posso de novo fatorar o lambda. Ó, vejam que se eu fatorar o lambda ali, vai ficar lambda de novo, né? Em evidência, vezes o próprio lambda, mais 2 igual a 0, né? Certo? Cujas raízes são, opa, de novo lambda igual a 0, né? Porque essa equação de segundo grau aí, de novo tem como raiz, uma das raízes o lambda igual a 0, e a outra raiz é o lambda igual a 2, igual a menos 2, né? Certo? Então, os autovalores são esses aqui. E o autovalor lambda igual a 0, ele é o autovalor repetido, né? Então ele é chamado de um autovalor com multiplicidade 2, né? Porque ele aparece 2 vezes. E o lambda igual a menos 2 com multiplicidade igual a 1, né? Porque ele aparece uma vez só, né? Então, digamos, ele é um autovalor simples, né? Bom. Muito bem, agora eu tenho que calcular os autovetores, né? A gente tem que determinar um vetor do R3 x, y, z diferente do vetor nulo, tal que a matriz T multiplicada por V seja um múltiplo lambda vezes V. Ou seja, vamos imaginar que o lambda seja igual a 0, né? Que é um dos autovalores ali do cálculo. Então a matriz, está aqui a matriz, está aqui o vetor V, é igual a 0, que é o lambda, vezes o próprio vetor V. Então vai dar 0, 0 e 0, né? Que é 0 vezes o vetor V dá 0, em todas as posições, que é o vetor nulo. Então, ó, observa, menos 1 vezes x mais 1 vezes z, menos x mais z igual a 0, 3x menos 3z igual a 0, e x menos z igual a 0. Essas três equações aí
são equações que correspondem a um sistema homogêneo, pessoal, que tem infinitas soluções. Vocês vejam que não interessa o valor do y, né? E a condição é que o x deve ser igual a z. Tá? Então, por exemplo, o vetor 1, 0, 1 é um autovetor correspondente ao lambda igual a zero. Tá? Ok? Então, os autovetores são da forma v, x, y, z, né? O x que multiplica o vetor 1, 0, 1, né? Porque o x tem que ser igual a z, né? Ó, então o x e o z devem ser iguais, mas o y ele pode ser qualquer valor. Então, na verdade, o que vai acontecer nesse caso, pessoal? Eu vou ter dois autovetores aqui, ó, linearmente independentes, que são esses dois aqui. Ó. Então, para este autovalor, existem dois autovetores linearmente independentes associados ao autovalor lambda igual a zero. Né? Então, a gente tem que imaginar que todas as combinações lineares desses dois vetores, o vetor 1, 0, 1 e o vetor 0, 1, 0, né, serão, todas as combinações lineares desses autovetores serão autovetores também. Então, o autovetor 1, 0, 1 combinado com o vetor 0, 1, 0 vai gerar um plano lá no R3, ou seja, um subespaço de dimensão 2, né, associado ao alto valor lambda igual a zero. Tá? Então, vejam, lembrem, né, que uma outra forma de enxergar que dois autovetores são linearmente independentes é fazer o produto escalar, né, pessoal? Se eu fizer o produto escalar do vetor 1, 0, 1, ó, vou pegar o pontinho lá do produto escalar, com o vetor 0, 1, 0, né? Ó, como é que a gente faz o produto escalar no R3? Né? Multiplica a primeira com a primeira, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira. Você veja que vai dar tudo zero. Né? Então, esses vetores são ortogonais. Né? Os vetores são ortogonais e, portanto, linearmente independentes. Né? Lembre que sempre que eu tiver um par de vetores ortogonais não nulos, né? Então eles são linearmente independentes. Né? Alguma pergunta aqui, pessoal, sobre esse sistema, sobre essa conclusão aqui? Tá tranquilo? Estão entendendo? Então tá, então eu vou continuar. Para o outro alto valor, que é o lambda igual a menos 2, né, eu vou procurar um vetor x, y e z, tal que a matriz T multiplicado pelo vetor x, y, z é igual a menos 2 vezes x, y e z. Então vai ficar menos 2x na primeira posição, menos 2y e menos 2z, respectivamente, na segunda e na terceira posições. Né? Então equivale a esse conjunto de equações aqui. Né? Eu terei menos x mais z igual a menos 2x, 3x menos 3z igual a menos 2y e x menos z igual a menos 2z. Né? Então, na primeira equação, se vocês resolverem, né, vocês vão concluir que o z é igual a menos 2x menos x, ou seja, o z é igual a menos x. Né? Substituindo na segunda equação, resulta que o y é igual a menos 3x. Então, ó, eu tenho que o z é igual a menos x, né, e o y é igual a menos 3x. Então, vai ficar x menos 3x, né, no lugar do y, e menos x lá no lugar do z. Então, se eu deixo o x em evidência, equivale ao vetor 1 menos 3 menos 1 multiplicado por
x, né, onde o x deve ser um elemento diferente de zero, né, portanto, o autovetor associado aqui vai gerar um subespaço vetorial no R3 de dimensão 1, né, porque os múltiplos do vetor 1 menos 3 menos 1 formam uma reta que passa pela origem do R3. Né. Então, a conclusão é que nós teremos, para estes dois autovalores, né, que são lambda1 e lambda2 iguais a zero, os autovetores 1, 0, 1 e o autovetor V1 1, 0, 1 e o autovetor V2 0, 1, 0, né, associados ao mesmo autovalor, que são linearmente independentes. E para o autovalor lambda igual a menos 2, o autovetor é 1, 3, menos 1. Né? Então, para o autovalor lambda igual a zero, todo autovetor associado é combinação linear dos autovetores 1, 0, 1 e 0, 1, 0. E para lambda igual a menos 2, o autovetor associado é 1, 3 e menos 1. Né? Muito bem, então esse é o cálculo assim, né, detalhado, feito aqui manualmente, passo a passo. Tá? Vou fazer o seguinte, vamos fazer lá no Octave, né, para vocês verem como é que ele representa estas operações. Então, assim, pessoal, eu vou só fazer uma pausa aqui. Vocês têm aí condições de utilizar o Octave Online aí? Sim. Sim? Tá. Então, assim, eu peço que eu vou entrar fazer aqui o procedimento, entrar com os comandos aqui, né? E eu peço que vocês repitam aí, e se vocês conseguirem os mesmos resultados, a gente vai indo, né? Se der alguma diferença, alguma mensagem de erro, a gente verifica e refaz até encontrar aqui, tá? Então, vamos fazer isso. Tá bom. Então, a gente coloca lá no navegador, né, pessoal, a palavra Octave, ele já vai, no caso aqui, como ele está, né, tá na memória aqui, né, então ele vai indicar o Octave Online ali e vai abrir essa janelinha aqui. Então está aqui a linha de comando, deve aparecer isso aqui para vocês. Então nós vamos escrever, né, a matriz da transformação como a gente tinha lá no início. Vamos olhar lá no início a matriz da transformação. Aqui, ó. Menos 1, 0 e 1 na primeira linha. Então vamos escrever lá. Abre o colchete, né? Menos 1, 0 e 1. Né? Deixa os elementos da primeira linha separados por um espaço ou por vírgula. Tá? Vocês podem botar menos 1, 0, 1. Eu prefiro usar o espaço, então eu boto T maiúsculo igual, abre colchete, menos 1, espaço 0, espaço 1. Ponto e vírgula. Aí vem a segunda linha. Ó. Segunda linha, 3, 0 e menos 3. 3, 0 e menos 3. E a terceira linha, 1, 0 e menos 1. Tá? 1, 0 e menos 1. Então, aparece isso para vocês aí? Aqui apareceu. Tá. Para ti também ali, Eduardo? Tudo certo ali? Tudo certo por enquanto, professor. Deu a mesma coisa. Tá. Então agora a gente vai escrever um comando para ele fornecer para a gente a equação característica para a gente conferir a resposta. De repente tu faz um cálculo manual, né, e de repente está em dúvida. Eu quero dar uma conferida ali. Então entra com a matriz, né, confere bem, porque qualquer sinalzinho que a gente errar aqui vai dar diferença, né, para a gente conferir ali. Tá, beleza. Então a gente vai escrever poli, tá? P-O-L-I-Y, a parênteses, T maiúsculo, né? Ou a letra que tu utilizar, pode usar a letra A maiúscula, E maiúscula, enfim. Né? Eu chamei de T maiúsculo. Poli-T, fechou parênteses, Enter.
Ó, então vamos comparar aqui, ó. 1, 2, 0 e 0. Ó. Ó, tá aqui, ó. Vamos destacar aqui. Equação característica. Isso aqui, ó. Vocês vejam que essa equação é uma equação de terceiro grau, né? Se a gente olhar os coeficientes do lambda, ó, lambda ao cubo, o coeficiente é 1. O coeficiente do lambda ao quadrado é 2. O coeficiente do lambda, que não aparece, né, é 0. E o termo independente também é 0. É como se eu estivesse escrevendo isso aqui, ó, 0 vezes lambda mais 0. Tá? Então aqui, ó, se eu escrever dessa forma aqui, eu estaria escrevendo a equação com todas as parcelas, né, em ordem decrescente das potências da incógnita lambda, que é exatamente isso que aparece lá. Ó. 1 é o coeficiente do lambda ao cubo, 2 é o coeficiente do lambda ao quadrado, 0 é o coeficiente do lambda e 0 é o termo independente. Certo? Então procure interpretar sempre dessa forma, tá? Os números que vão aparecer como resultado desse comando, se for uma outra transformação do R3, né, vai ter sempre 4 coeficientes. O do lambda ao cubo, o do lambda ao quadrado, o do lambda e o termo independente. Agora, a gente vai escrever um comando para obter somente os autovalores primeiro, tá? Roots poly de t. Ó, são as raízes, né, do polinômio característico, né, que são menos 2, 0 e 0, que são exatamente os autovalores, né, que nós recém calculamos. Nós observamos ali que o lambda igual a 0 é um autovalor duplo, né, é um autovalor que aparece 2 vezes na solução da equação, e o lambda igual a menos 2, que é o outro autovalor. Então vocês observam que ele vai escrever nesse formato aqui. Tá? Obtiveram esse resultado aí? É isso aí mesmo. Tranquilo, então? Posso seguir? Então agora a gente vai executar um comando, tá, que vai nos informar os autovalores e os autovetores correspondentes, né? E a gente vai observar que eles vão estar escritos num outro formato. A gente vai colocar assim, ó, abre colchete, vai botar P maiúsculo e vírgula D maiúsculo. Fecha o colchete e bota o sinal de igual. Tá? Essa sintaxe aqui está dizendo para o Octavio que ele vai calcular os autovetores e vai armazenar na matriz P, e os autovalores vai armazenar na diagonal da matriz D. Quer ver? Ó? Esse comando aqui, ó, EIG. Né? A palavra as três letras EIG são as 3 primeiras da palavra eigenvalue, de autovalores, que é a expressão da língua inglesa que corresponde, né, ao autovalor na nossa língua portuguesa. Tá? Então a gente vai escrever isso aqui e vai colocar entre parênteses a letra T. Então quando a gente fizer isso, ele vai interpretar que a gente está dizendo para ele calcular os autovetores e os autovalores simultaneamente. Vejam se ele responde dessa forma aí. Aqui funcionou. Funcionando? Uhum. Ok. Então, olha só, como é que a gente interpreta isso aqui? Vou ver se eu consigo. Vou voltar lá para o documento.
Ó, aqui estão os comandos, né, que a gente executou, tá? Então, como é que a gente interpreta? Aqui ó, na diagonal, né, na diagonal da matriz D, a gente encontra aqui, ó, este é um alto valor, aqui tem o outro alto valor, e aqui o outro alto valor. Então, as demais posições dessa matriz D serão todas formadas de zeros, tá? Então, os altos valores vão estar na diagonal. E aqui, ó, em correspondência, ó, esse alto valor está na primeira coluna, ele corresponde a esse alto vetor aqui, ó, que é a primeira coluna da matriz P, ó, vetor 0, 1, 0, tá? Que é um vetor que tem norma igual a 1. O outro alto valor que também é 0, que está aqui na segunda coluna, ele corresponde a este alto vetor aqui, ó. Vocês vejam que a coordenada do meio, que é o y, vale 0, e o x e o z são iguais, que é aquela condição que sai lá daquele sistema, né? Que o x e o z devem ser iguais. Então, tanto faz escrever 1 e 1 como 0, 7 e 0, 7. Por que o Octave escreve esse formato aqui, né, e não coloca 1 e 1? Porque os programas como o Octave e outros similares que calculam autovetores, eles normalizam o autovetor. Tá? Então, se vocês fizerem 1 dividido por raiz de 2, vai dar exatamente 0,7. Porque vejam o seguinte, ó, se vocês pegarem, vamos pegar aqui um vetor U igual a 1, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 1, tá? Que é um autovetor associado ao lambda igual a 0. Se vocês calcularem o comprimento desse vetor, que é a norma, então ele é calculado com esse comando aqui, ó, norm de U. Né? Então vocês lembram que vocês fizeram agora mesmo o trabalho aqui sobre cálculo de bases ortonormais, né? Para a gente normalizar um vetor, a gente tem que dividir o vetor pela sua norma. Então observa, se eu dividir o vetor U por o seu comprimento, vai dar exatamente 0,771, 0,771, que é exatamente a segunda coluna aqui, ó. Tá? Então, o que ocorre é que o autovetor associado ao lambda igual a 0, ele está normalizado, só isso. Mas é a mesma coisa que o vetor 1, 0, 1, ok? E por último, né, a terceira coluna, que é este vetor aqui, ó. Lambda igual a menos 2, vamos voltar lá para o cálculo que a gente tinha feito. Ó. Lambda igual a menos 2, eu concluí que era 1, 13 menos 1. Então, qual era a relação aqui, né? Ó, observa, ó, o x e o z eles têm que ter sinais trocados. Tá? E o y tem que ser igual a menos 3x, que é exatamente a proporção que ele mostra aqui. Ó. Vocês veem que o x e o z tem sinais trocados, né? E o y é igual a menos 3x, tá vendo? Ó, multiplica por menos 3, esse menos 0,30.15 aqui, ó. Se vocês multiplicarem por menos 3, vai dar exatamente o 0,9. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar o vetor V, né, que tem esse formato aqui, ó. Que tem esse formato 1 menos 3 menos 1. Ó. 1 menos 3 e menos 1. Tá? Se vocês fizerem esse vetor dividido pelo seu módulo, vai dar exatamente a terceira coluna ali da matriz P, só com sinal trocado, quer ver? O que aconteceu? Eu perdi a conexão aqui. Vocês conseguiram o resultado aí, não? A minha conexão deu perdida também, professor. É a mesma coisa. É? Eu não estou nem enxergando vocês aí. Peraí.
Então, vocês não conseguiram achar ali o resultado também? Ah, então é um problema lá no servidor do Octave, então. Tá? Então vamos voltar lá para o texto. Né? Então, o que eu estou chamando a atenção aqui, ó, é que quando a gente faz esses cálculos, né, diretos, tá, ele vai apresentar a mesma resposta, evidentemente, né, não poderia ser diferente, só que num formato padronizado. Tá? Ele não vai trabalhar com números inteiros, exceto em situações muito especiais, como aqui, ó. Esse aqui é 0, 1 e 0, né? Aí o comprimento desse vetor é 1, então na hora que divide 1 por 1 vai dar 0, 1 e 0. Então esse aqui não vai fazer diferença. Nos demais é que aparecem esses números não inteiros aqui. Né? Mas a proporção entre eles é a mesma que a gente obteve lá na resolução do sistema. Tá bom? Então aqui, né, pessoal, eu coloquei, né, a conclusão, né, a gente fez já a análise ali dos resultados do Octave. Eu coloquei então exercícios aqui, né, de cálculo de outros alto valores de autovetores de outras transformações do R3, no R3, ó. Tem esse primeiro exercício aqui. O segundo, né, eu indiquei alguns exercícios lá da apostila de álgebra matricial, que está disponível ali no Moodle. Eu até iniciei aqui, ó. Então vocês podem utilizar, né, isso aqui como referência para os cálculos de vocês, né? Então eu vou deixar indicados esses exercícios aqui, a gente pode conferir, né, esses desenvolvimentos aqui na próxima quinta-feira. Você observe aqui, ó, que tem uma vírgula, né? Ó, aqui a primeira coordenada é x mais 3y menos 3z, aqui é 4y, e aqui menos 3x mais 3y mais z. Né? E aqui também, aqui ó, até tem que corrigir, ó, é t do R3 no R3, não do R3 no R2. Ó. Aqui, ó. Bom, eu acho que não é bom deixar esse espaço que vai ficar muito estranho isso aqui, né? Agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que estava escrito antes. Deixa eu recuperar aqui. Mas tem uma vírgula a mais ali, né? Tem, que estranho. Deixa eu ver se eu descubro aqui qual é a lei certinha aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem o número 2 aqui. Isso aqui não tem sentido, né? Porque 3x menos 4z, 4y, 3y mais 5z e menos z não vai dar certo, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui assim, ver se a gente consegue conectar no Octave de novo. Ó, conectou lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui. Para ver qual é o enunciado correto ali do segundo exercício. Vamos colocar assim, ó. Botar m igual 3 menos 4 e 4. Vamos tentar isso aqui. Como se fosse 3x menos 4y mais 4, menos 4z mais 4y. Então, na verdade... Não, acho que é aqui, ó, deve ser aqui. Aqui deve ser mais, ó. Aqui deve ser mais. Vamos tentar essa versão aqui. 3, 0 e menos 4. Né? 3 menos 4, né? Menos 4 aqui. Depois... aqui 4x, né? Vamos ver. 4, 3 e 5. 0, 0 e menos 1. Vamos ver. 3, 0 e menos 4. 4, 3 e 5. 0, 0 e menos 1.
Vamos ver aqui, ó. Poli de M. Vamos pedir as raízes. É isso mesmo, né? Então, vamos pedir aqui os autovalores e autovetores aqui. Então tá tudo certinho. Então é isso aí. Tá? Então aqui você já tem as respostas, né? Os autovalores são 3, 3 e menos 1. E os autovetores, né? Esses dois autovetores são LD, ó, essas duas colunas, vejam que são linearmente dependentes, né? Elas são praticamente iguais. Então o autovalor lambda igual a 3 só vai ter um autovetor LI. E aqui tu vai ter um outro autovetor associado ao lambda igual a menos 1. Tá? Então, nesse caso da matriz do exemplo 2, a gente vai ter, na verdade, dois autovetores linearmente independentes. Tá? Certo? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou salvar, né, logo a seguir a versão do arquivo corrigida ali com aquela alteração no enunciado do exercício 2, tá? Para vocês terem à disposição ali no Moodle. Vamos dar uma olhada só nesse exercício que eu indiquei aqui, ó, na página 68 e 69 da apostila. Vamos dar uma olhada lá. Vamos abrir a apostila aqui. Página 68. Deixa eu ver aqui. Então, ó, são esses exercícios, ó, da página 68, estão vendo aqui, ó. Aqui é 67, agora estamos no 68. Terminou lá, né? Exercícios. Calcular teoricamente e no MATLAB. Vocês podem substituir aqui o MATLAB pelo Octave, né? Faz as mesmas operações, tá? Então, os três primeiros exercícios aqui são questões sobre transformações do R2 no próprio R2, né? E aqui pede para verificar se um determinado vetor é um autovetor desta matriz. E em caso afirmativo, né, vocês têm que identificar o autovalor lambda correspondente. Então aqui, pessoal, esse é um exercício perfeito aqui, quer ver? Vamos fazer aqui para ser realizado aqui no Octave, quer ver? Ó? Tá. Cadê a primeira linha ali? É 0, 2 e 0. Né? Então a gente vai lá no Octave. Está aqui. Vamos botar assim, ó. Vamos chamar a matriz de A. Né? 0, 0, 2 e 0. Né? Esses 4 aqui. E depois a segunda linha. 1, 0, 1 e 0. 1, 0, 1, 0. Ponto e vírgula. Terceira linha. 0, 1, menos 2 e 0. 0, 1, menos 2 e 0. E quarta linha, 0, 0, 0 e 1. 0, 0, 0 e 1. Tá? Ali. Aí eu quero saber se o vetor V menos 1, 0, 1 e 0 é um autovetor. Então eu vou definir esse vetor aqui, ó. Menos 1, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, 1, ponto e vírgula, 0. Fechou o colchete. Ó. Menos 1, 0, 1 e 0. Vamos conferir aqui, ó. Menos 1, 0, 1 e 0.
Então, pela definição, né, de autovetor, quando a gente multiplica a matriz que representa a transformação pelo vetor, se o resultado for um múltiplo do próprio vetor, é porque ele é um autovetor. Se não, porque não é. Então a gente faz, ó, A multiplicado pelo vetor V, né? Isso equivale a fazer o cálculo da transformação linear definida por essa matriz neste vetor específico. Vou fazer então, ó, dá 2, 0, menos 2 e 0. Né? Então, eu pergunto para vocês, analisando a resposta aqui, ó, eu posso afirmar que esse vetor menos 1, 0, 1 e 0 é um autovetor dessa matriz ou não? Eduardo e Bruna, o que vocês acham? Eu acho que não. Tu acha que não? É, pelo sinal ali, eu acredito. Bruna? Pois é, eu tava pensando no sinal também. Como inverte ali o terceiro termo fica negativo, por isso que eu acho que não, mas pode ser engano meu, tá? Quer ver, ó? Observa lá, ó. Compara este vetor, 2, 0, menos 2 e 0, com esse vetor aqui. Com o vetor V. Olha bem. A resposta aqui, do comando 7 aqui, a resposta, né? 2, 0, menos 2, 0. Não é um múltiplo desse vetor aqui? Pelo menos 2? É o menos 2. Ah, tá. Né? Se vocês multiplicarem, vamos fazer aqui, ó, menos 2 vezes V. Ó, dá exatamente o mesmo resultado. Então, o bom é que o octavo a gente pode testar, né? Quando a gente desconfia, deve ser, está desconfiado que é menos 2. Testa. Vejam que dá o mesmo resultado. Então, o vetor V, que é o menos 1, 0, 1 e 0, é o autovetor e o autovalor correspondente é o menos 2. Então, é uma forma de verificar usando a definição, né, tanto do autovetor como o autovalor. O que é o autovetor? É um vetor não nulo que satisfaz aquela condição. A matriz A, que representa a transformação multiplicado pelo vetor V, é um múltiplo lambda vezes V. Nesse exemplo, o lambda é menos 2. Certo, pessoal? Então, são exercícios que vocês podem, né, utilizar. E eu aqui coloquei também uma questão, né, envolvendo uma matriz 3x3, para resolver, então, teoricamente, né, e no MATLAB, entenda-se Octave. Tá bom? Então, aí vocês têm, né, exercícios tanto do R2 quanto do R3, né, para trabalhar tanto o desenvolvimento teórico das questões, conforme foi trabalhado aqui nessas duas últimas aulas, quanto o uso do Octave, que é um recurso computacional que pode ser utilizado, né, nessa versão online ali. Vocês viram que pode ter esse tipo de dificuldade, né? A conexão lá com o servidor pode cair, mas isso aí acontece, né, com qualquer programa gratuito que a gente usa no navegador. Se vocês quiserem trabalhar de forma independente, né, da internet, vocês podem entrar no projeto do Octave e baixá-lo. Tá? Quer ver? Vocês vão ali, ó, escreve lá Octave. Só Octave. Pede para pesquisar, ele vai apresentar, ó, essa primeira página aqui, ó, é a página do projeto do Octave. Vocês clicam ali, vocês podem confiar que é bem seguro, não tem problema, pelo menos nunca me deu problema, tá? Eu tenho baixado aqui no meu computador.
né? Aí vocês vão, selecionar o download aqui, tem as opções, tá? Ó, as versões para Windows, para outros sistemas operacionais, né? Então depende da configuração do computador de vocês. Então eu acho melhor ter a versão em casa, assim, né? No próprio, eu tenho no meu computador porque eu desenvolvo programas, né? Eu gravo, algumas vezes que eu utilizo, eu gravo para deixar registrado ali os exemplos que eu faço, né? Porque pode gerar um diário, como é chamado, tá? Um diário em formato TXT. Então a versão local, e além disso, né? Não depende das conexões de internet. Tá? Então eu tenho e acho bem bom. Né, pessoal? Então, como vocês estão trabalhando nesse formato remoto, né, é mais uma ferramenta, de cálculo que vocês podem utilizar, né, para apoiar vocês no desenvolvimento dos cálculos, porque esses cálculos são cálculos relativamente simples, mas são em grande quantidade. Daqui a pouco a gente erra um sinalzinho, não enxerga, né? E aí tu pode usar a ferramenta para conferir, né, os resultados, né, fazer alguns testes. É bem legal, nesse sentido, e a notação é muito simples, né, pessoal? Então, realmente vale a pena ser usada, tá? Então é isso. Eu vou encaminhar aqui para o encerramento. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Então tá. Uma boa noite para vocês e até quinta-feira. Boa noite.